Olá, bom dia, tudo bem? Sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. Estamos aqui de volta, começo de mês, e mais um tema bem importante para todos nós. Vocês vão gostar bastante da aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre magnésio, um mineral tão importante, extremamente importante, mas que normalmente a gente não escuta nenhum profissional de saúde falar a respeito. Mas ele é essencial. Para vocês terem uma ideia, o magnésio ele produz mais de 300 reações bioquímicas no nosso organismo. Pois é, 300. E a gente quase não ouve falar dele, não é mesmo? Na prática da medicina, a gente praticamente não usa essa palavra magnésio. Mas quando a gente trata da saúde, sim, o magnésio é essencial. Você sabia que o magnésio, depois do potássio, é o cátion mais abundante? Cátion é o íon, né? Onde intracelular, e ele está envolvido em 80 funções, 80% das funções suas, tanto mitocondrial, metabólicas. Então o magnésio é fundamental para a nossa saúde. E a gente, quando fala de magnésio, a gente está correlacionado também com o cálcio. Quando você tem um cálcio em excesso, você vai ter uma perda do magnésio. E se você tem um magnésio elevado, vai evitar os malefícios do cálcio. Por quê? Porque, na verdade, o aumento do cálcio intracelular faz com que você tenha um denominador comum para todas as nossas doenças, patologias. Exatamente, o cálcio que causa uma intoxicação das nossas células. Tá? E o magnésio, a gente considera ele como um antídoto para o cálcio. Eu sei que o tema de hoje é magnésio, mas o cálcio está muito diretamente relacionado a ele. Tá bom? Então, quando você tem uma elevação de cálcio no seu organismo, e a nossa dieta hoje ocidental, ela está equivocadamente, né? Antigamente se fazia uma dieta 5 vezes mais magnésio que cálcio, e hoje se vê mais 5 vezes cálcio que magnésio. Então, esse excesso de cálcio na nossa alimentação faz com que tenhamos muitas doenças que a gente pode, sim, corrigir. Tá? Você sabia que a deficiência de magnésio causa também muitas outras doenças relacionadas a ela? Tá? 90%, na verdade 99% do cálcio é intracelular, sendo que 95% desse cálcio intracelular está dentro da sua mitocôndria, onde causa a mitocôndria a energia vital, né? A longevidade da sua célula. E por que eu estou falando que o magnésio é importante e é intracelular? Porque não adianta dosá-lo no sangue. Como o magnésio é um elemento intracelular, ele não vai estar presente no seu sangue. Então, fazer a dosagem de magnésio no laboratório é desnecessário, porque você não vai ver a relação exatamente dele. Tá? Nem sempre o magnésio normal no sangue condiz com o magnésio intracelular adequado. Tá bom? Agora, quais são as funções desse magnésio? Quero que você preste bem atenção, porque vai ajudar muito a você aí em casa, tá bom? 80% das funções são metabólicas. Eu vou te explicar lá adiante quais metabolismos são importantes, tá? Ele produz a síntese do DNA, do RNA, então para produzir o DNA e o RNA da sua célula, tá? Ele produz a produção dos ácidos graxos, essencial para a nossa vida. Os ácidos graxos, corpos cetônicos, são as gorduras essenciais tanto para o nosso coração quanto para o nosso cérebro. Você sabia que ele faz a conversão da vitamina D 1,25, né? Aumentando o armazenamento da sua vitamina D? Exatamente. Se você tem um magnésio deficiente, você vai ter um depósito de vitamina D no seu organismo também deficiente. Olha que importância. Também ele produz glutationa. Alguém ouviu falar da glutationa? A glutationa é o maior antioxidante. Tá? Ele ajuda a eliminar toxinas, ele é um rejuvenescedor celular. Olha a importância, quando você tem magnésio adequado, você tem glutationa, que faz todos esses efeitos metabólicos. Tá? Ele produz ATP, ATP é a célula que produz energia, como se você tivesse um dínamo de eletricidade produzindo energia para a tua célula. Então, o ATP, a energia da sua célula, depende da quantidade do seu magnésio. Ele causa um equilíbrio entre cálcio, potássio, né? Sódio, potássio, magnésio e cálcio. Então, se você tem um equilíbrio no magnésio no organismo, você vai ter um equilíbrio dos outros também. Tá?
Você sabia que ele é o maior e mais potente inibidor de calcificação? Toda vez que você tem um excesso de cálcio e nossa dieta é rica em cálcio, você vai ter um magnésio que vai evitar essa calcificação. E por que é importante essa calcificação? Porque toda vez que nós consumimos cálcio e não temos uma quantidade adequada de magnésio, esse cálcio vai sendo depositado no seu organismo. E aonde que é depositado? Em todos os lugares. Mas quais os principais? Válvulas cardíacas, coronárias, articulações, rins, fígado, baço, vesícula. Então, muito das calcificações são causadas pela deficiência de magnésio. Tá? Você sabia que a sua deficiência de magnésio é a principal causa de resistência insulínica? Está relacionado com a produção de insulina e resistência insulínica. E o inversamente é verdadeiro também. A deficiência e a resistência insulínica é a deficiência de magnésio, e a deficiência de magnésio causa resistência insulínica. Tá? Uma das principais causas de diabetes gestacional, quando a mulher gestante vai no médico e vai fazer os seus controles, e aí você descobre que você tem um açúcar elevado, uma glicose acima do normal. Normalmente o médico, né, o ginecologista, o obstetra, se você não corrigir a sua glicose, vai pedir para você usar algum tipo de medicamento, às vezes até mesmo a insulina para corrigir a sua glicemia. E na verdade, poderia ser muito facilmente corrigido se você corrigisse a sua deficiência de magnésio. Depois a gente vai ver qual é a quantidade exata, porque não basta só suplementar magnésio. Temos que saber qual magnésio e a quantidade exata de magnésio para cada um. Tá ok? Você sabia também que a principal causa, uma das depressão, está muito correlacionada com essa deficiência em níveis baixos de magnésio? Então, às vezes você está deprimido, angustiado e não sabe o porquê. Se você já excluiu todas as outras possibilidades, com certeza o magnésio pode ser um dos principais problemas. Se você corrigi-la, você corrige também a sua depressão, a ansiedade. Tá? Uma coisa importante, não existe substituto para magnésio. Só o magnésio pode substituí-lo. Então não existe outro medicamento, outro suplemento que possa fazer a substituição dele. Muito importante você saber disso. Tá? Somente ele é capaz de substituir ele. Magnésio, eu considero ele o maestro da orquestra bioquímica do organismo, tá? Que rege todos os nossos, né, minerais, regula sódio, potássio, cálcio. Então, olha a extrema importância de você saber o magnésio como tem que estar corretamente equilibrado no seu organismo. Uma coisa que eu quero que você saiba, por exemplo, o oxigênio, né, a clorofila. Você vê as plantas produzindo clorofila, né, oxigênio. Então, naquela formação, né, ó, durante a noite, o magnésio migra para o cloroplasto da planta, né, onde tem o citoplasma, e a mitocôndria atuando tanto na fase da fotossíntese quanto na respiração celular. Então, o magnésio, ele é o cátion, né, da fotossíntese. Olha que importância, até mesmo para nossas plantas, nossas árvores. Então, o magnésio é fundamental. Agora, por que a gente está deficiente em magnésio? Primeiro que nós vivemos num país onde não tem vulcão. Se não tem vulcão, não existe poço magnesiano. Então, nossos alimentos e o nosso solo brasileiro é deficiente de magnésio. Então, essa é uma das principais causas. Mas tem outras também, tá? Pode ser também baixa ingestão, já que a gente não consome os alimentos, a gente não faz a suplementação. Pode ser alto consumo de cálcio, o excesso de cálcio faz você perder magnésio. E pode ser também por um estresse que causa uma espoliação. O que é uma espoliação? É uma perda. Quando você está muito estressado, você acaba perdendo o magnésio necessário no seu organismo. Tá? Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar. A gente tem, em média, 16 a 24 gramas de magnésio no organismo. E você sabia que 66% desse magnésio está dentro dos seus ossos. Mas 24% está dentro do músculo. E 10% entre vísceras, que são os nossos órgãos, e fluidos. Sangue, linfa, né? Tudo isso daí. Você sabia que o magnésio ele tem a capacidade de transportar cálcio, potássio, né? Dentro da membrana celular, gerando com isso impulsos nervosos. E o que vai gerar esses impulsos nervosos, contrações musculares e ritmo cardíaco? A correção do seu coração, dos seus músculos. Então, a pessoa que tem, às vezes, câimbras,
dormências, principalmente à noite ou durante o dia, não importa. Mas se você tem dormência, com certeza, formigamento, você tem e câimbras principalmente, a principal causa é a deficiência de magnésio. Por quê? Porque o magnésio ele causa uma relaxação da musculatura. Em contrapartida, o cálcio causa uma contração. E se você fala entre cálcio, contração e magnésio, relaxamento, ele é muito importante para o seu coração. Tá? Você sabia que a principal causa de arritmia cardíaca é deficiência de magnésio? Exatamente. Você não precisa tomar um antiarrítmico para corrigir uma deficiência, uma arritmia cardíaca. É só suplementar uma quantidade exata de magnésio que o coração vai funcionar melhor. Tá bom? E a principal causa de pressão arterial? Você sabia que a principal causa da pressão arterial é deficiência de magnésio? Suplementando magnésio, você vai normalizar com certeza a sua pressão arterial. Caso não seja esse o problema, a gente investiga, mas comece com magnésio, vamos ver como vai melhorar a sua pressão arterial. Você sabia que ele está intimamente relacionado com a musculatura, então ele é importante para relaxar, por isso que é muito bom para o sono. Quem já não fez a suplementação de magnésio à noite e teve uma noite de sono reparadora, porque ele relaxa a sua musculatura. Então consumir magnésio de manhã ou pela noite vai te ajudar muito. Pela noite vai te ajudar a fazer uma relaxação da musculatura, fazer com que você diminua a contração muscular e melhorando a sua qualidade de sono. Na quarta fase o sono REM. Outra coisa que eu quero falar, e isso vai com nós profissionais da saúde, tá? O músculo cardíaco contém mais magnésio do que qualquer outro músculo do corpo. Então, antes de você fazer um tratamento que seja para arritmia cardíaca ou pressão arterial, consuma magnésio que você vai ver que muitas coisas vão melhorar, sem a necessidade de usar medicamentos químicos. Tá? Se o cálcio produz contração, o magnésio produz a relaxação. Então ele é um antídoto. Tá? Então, porque o cálcio ele aumenta coágulos no sangue. E o magnésio reduz esses coágulos no sangue. Olha que extraordinário. O cálcio é inflamatório e o magnésio é um anti-inflamatório. Então, como é que você vai fazer uma dieta hoje rica em leite e derivados? Reduzindo ele, mas também suplementando o magnésio para ajudar a corrigir a inflamação do seu organismo. Que é a principal causa de placas de ateroma no corpo, que são as gorduras que podem causar infarto, acidente vascular, né? É inflamação por depósito de cálcio. Então o magnésio vai te ajudar a evitar esse risco. Não é que ele vai corrigir 100%, mas ele vai te ajudar muito a corrigir isso também. Tá? Você sabia que peixe de água salgada tem 3 vezes mais magnésio que o peixe de água doce? Consuma peixe de água salgada que vai ter uma quantidade maior de magnésio também. É muito bom saber. Tá? Para você produzir um átomo, são necessários 28 átomos de magnésio para processar uma molécula de glicose. Então, até para resistência insulínica, para diabetes, quantidade adequada de magnésio ajuda a diminuir a resistência insulínica. Isso é muito importante. Outra coisa, o magnésio estimula a produção de calcitonina. Tá? E depois eu vou comentar quais tipos de magnésio, todos eles. Tem vários tipos, cada um tem uma especificação. E uma qualidade. O magnésio ele produz calcitonina. A tireoide produz a calcitonina, mas é dependente do magnésio. O que a calcitonina faz? Ela diminui os níveis sanguíneos de cálcio, fazendo com que você também reduza o paratormônio. E o paratormônio é o que faz você perder massa óssea. Então, se você suplementa magnésio, você vai ter uma redução da perda de massa óssea, evitando assim osteopenia, osteoporose. Tá? Sabia que existe também uma síndrome de deficiência e resistência à própria vitamina D, a vitamina D do sol? Quando você tem deficiência de magnésio, você tem dificuldade de manter um nível adequado de vitamina D. Então, se você produz vitamina D, toma sol, ou você toma vitamina D e seus níveis não estão adequados, provavelmente a causa é deficiência de magnésio. Tá? Outra coisa que eu quero dizer, síndrome metabólica, deficiência de magnésio, e as principais propriedades do magnésio. Ele é um catalisador de todas as nossas reações químicas, bioquímicas, são mais de 300 reações bioquímicas. Ele produz energia, produz ATP, então é onde você vai ter a longevidade celular, onde você vai ter energia ao longo da vida. Às vezes você está no final do dia cansado, esgotado, como se tivesse descarregado sua bateria.
acabou a bateria. E às vezes pode ser uma simples consumo, suplementação de magnésio que vai tornar você com mais energia até o final do dia. Ele produz proteína, síntese proteica. Então, se você quiser ajudar a emagrecer, melhorar a massa magra, reduzir o percentual de gordura, suplemente magnésio. Também ele é um transmissor do sistema nervoso. Então, ele reduz o estresse, o nervosismo, relaxa a musculatura. Ele é importante para tudo isso. Relaxante muscular também. Agora eu vou falar quais tipos de magnésio e quais as funções, assim, superficiais de cada um. Não vou entrar em cada detalhe, porque senão vamos nos estender bastante. O mais comum que a gente consome é o cloreto de magnésio, é o PA. Aquele que se dissolve 36 gramas em 1 litro de água e vai tomando um copo de água diariamente. Ele é muito bom para seu gastrointestinal, para o seu intestino. Tá? Então, ele ajuda muito as pessoas que têm meteorismo. Meteorismo, o que é? Os gases, fermentação. Às vezes você tem cólica, tudo. Consumir o cloreto de magnésio vai reduzir bastante o meteorismo, os gases do seu intestino. Também temos o famoso sulfato magnésio, que é o sal amargo. Esse é muito bom para desparasitar e ajudar a limpar o intestino. Ele é um relaxante extremamente importante e forte. Tá? Então, às vezes, se você tem uma constipação, fizer uso do sulfato magnésio, com certeza você vai limpar o seu intestino sem a necessidade de um laxante muito tóxico e agressivo. Temos também o bisglicinato. O bisglicinato, ele também ajuda na parte muscular, na parte óssea. Temos também o dimalato, que vem do ácido málico, ele aumenta a ATP, produção de energia, ajuda também na nossa musculatura. Temos o magnésio treonato, tá? O treonato é o magnésio do cérebro, ele ajuda na cognição, ele ajuda também a melhorar, reduzir o seu nível de estresse. Temos o magnésio taurato, ele é o específico para a nossa área cardíaca. Então tem vários tipos de magnésio aqui, cada um com uma função, mas eu sempre gosto de fazer um blend, como digamos assim, uma mistura entre 2, 3 tipos de magnésio, porque assim você vai ter qualidades diferentes para várias finalidades no organismo, tá bom? A aula de hoje foi curta, mas foi de extrema importância, porque para mim o magnésio é como oxigênio, é como água, é fundamental e necessário para qualquer fase da vida. Não importa a idade que você tenha, até um recém-nascido já deve estar fazendo uso da suplementação de magnésio se necessário, tá bom? Lembre sempre disso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Teve uma pergunta, né, de uma paciente, ou de uma ouvinte, na verdade, né, da Mentoria da Prosperidade, um outro grupo que eu gosto muito, que eu faço parte. Um abraço para você, Luiz. Então, aqui tem a dona Maria Edith. Ela me faz uma pergunta que eu vou comentar com vocês. Nós vamos ler juntos e vamos ver se a gente consegue ajudar ela. Tá? Não é magnésio o tema, mas é um tema importante que a gente pode aproveitar esse horário. Então, meu nome é Edith Maria, na verdade Maria Edith, e gostaria de ouvir sobre pancreatite. Desde janeiro estou com tratamento e faço os enemas. Enemas são as limpezas do intestino, né? Limpezas colônicas. Né? Tenho dúvida se posso continuar fazendo os enemas. Sim, dona Maria, você pode continuar fazendo os enemas sim, vai te ajudar. Tá? Toma o suco verde, que é muito bom. Tá? Diariamente, banho de sol, perfeito. Tá? Continue tomando banho de sol, mas o horário adequado para você tomar sol é entre 10 da manhã e 2 da tarde, onde tem o VA que produz, o VB que produz vitamina D. Antes das 10 da manhã e 2 horas, depois das 2 da tarde, não te indico fazer o banho de sol. Faça enquanto tiver o sol a pino. Quanto mais reto tiver o sol, mais vitamina D você vai conseguir no seu banho de sol. Tá? Mas perdi rapidamente 16 quilos. Estou com 50 quilos agora. Então ela tinha 69 e depois desse período já eliminou 16 quilos. Familiares não concordam com que faço os enemas, as limpezas e as suplementações. Eles só acreditam na ciência aprovada pela indústria farmacêutica. Né? Resultado, não tenho renda própria e resolveram me levar a um médico, né, tradicional. E agora estou praticamente me entupindo de remédio. Sinto muito, mas dá para você eliminar. Não é porque você está indo num médico que te passe remédio que você é obrigado a consumir os medicamentos dele. Temos outras vias de tratamento, tá bom? Fiz muitos exames em um hospital que faz o tratamento. E gostaria muito de ouvir o senhor falar a respeito da pancreatite, para que eu possa entender um pouco melhor o assunto.
Não tomava remédio fazia 5 anos, só chás naturais. Agora, com os medicamentos, vem apresentando pressão arterial elevadas, oscilando para alta e baixa. Então vamos lá, pancreatite. Uma lesão pancreática do pâncreas, mas qual é a causa? A gente tem que investigar. Pode ser por um cálculo renal, biliar, que causou uma obstrução, levando uma lesão do pâncreas pela bile. Né? Pode ser parasitose, pode ser um euritrema pancreático, pode ser outros parasitas também. Então a gente tem que investigar a causa. Normalmente dizem que pode ser uma infiltração gordurosa, né? Uma pancreatite gordurosa, que é causada por excesso de insulina, não é gordura que causa a pancreatite gordurosa, tá? Muita gente confunde. Eu já tenho colegas que comentaram que quando tem pancreatite tem que eliminar a gordura da dieta. Não, você tem que eliminar a frutose, o carboidrato e também investigar a causa. Então, dona Maria, o que eu posso dizer? Entre em contato comigo, vou te passar o telefone e a gente conversa. E assim a gente tira mais dúvidas e você me mostra mais alguma coisa que eu possa ter um bom, um estudo melhor a respeito. Mas pancreatite tem tratamento sim, mas primeiro tem que descobrir a causa primária. Sabendo a causa primária, fica fácil fazer a remissão, parcial ou total, tá bom? Antes que seja tarde, uma pancreatite pode te levar a uma deficiência de produção de insulina, levando a uma diabetes. Então, a gente investiga. O tema de hoje foi magnésio. O tema da semana que vem eu vou falar sobre vitamina K2, não é a vitamina K1 não, é a vitamina K2. Tem muita gente confundindo. Vitamina K é uma coisa, a vitamina K2 é outra, totalmente diferente, tá bom? E por hoje eu me despeço. Deixo o meu telefone de contato, é o 45 999 17 9900. Qualquer dúvida, entrar em contato, ok? Uma excelente semana e até a próxima.